O CNPJ da sua empresa é um escudo ou um alvo para o seu patrimônio pessoal? Muitos empresários acreditam que a simples existência de uma pessoa jurídica protege automaticamente seus bens pessoais de qualquer problema no negócio. Essa é uma meia-verdade perigosa. Um erro na gestão, uma crise inesperada ou a falta de uma estrutura societária adequada pode fazer com que essa barreira de proteção simplesmente desapareça, por decisão judicial. O nome técnico para isso é desconsideração da personalidade jurídica. E quando isso acontece, o patrimônio que você levou décadas para construir, sua casa, seus investimentos, a segurança da sua família, fica diretamente exposto para cobrir as dívidas da empresa. Neste vídeo, não vamos apenas discutir teoria. Vamos construir, juntos, um guia definitivo para empresários que entendem que proteger o legado é tão importante quanto gerar lucro. Vamos desvendar como a holding familiar, quando bem estruturada, se torna a principal ferramenta estratégica para blindagem patrimonial, governança profissional e sucessão inteligente. Sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues e meu objetivo hoje é trazer clareza e segurança para suas decisões. Para entender a solução, primeiro precisamos aprofundar o diagnóstico do problema. O cenário mais comum em empresas familiares é o que chamamos de emaranhado patrimonial. Imagine a empresa Silva e Filhos. O seu Antônio, o fundador, comprou o galpão da fábrica em seu próprio nome. A sala comercial onde funciona o escritório está no nome da esposa. Os carros usados na operação são da empresa, mas também são usados pela família nos finais de semana. As contas da empresa, às vezes, pagam uma despesa pessoal urgente, com a promessa de acertar depois. Essa mistura, essa falta de fronteiras claras entre o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica, é a confusão patrimonial. E é exatamente aqui que mora o perigo legal. A lei brasileira, especificamente o artigo 50 do Código Civil, é muito clara. Ela estabelece que a separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios é um benefício, concedido para estimular o empreendedorismo. Contudo, se houver abuso dessa separação, seja por desvio de finalidade, usar a empresa para fins ilícitos, ou pela confusão patrimonial que acabamos de descrever, o juiz está autorizado a levantar o véu, a desconsiderar essa separação e buscar os bens pessoais dos sócios para quitar as obrigações. Esse artigo não é uma ameaça distante, é um mecanismo ativado todos os dias nos tribunais brasileiros. Além do risco jurídico direto, essa desorganização cria outros problemas. Gera conflitos. O filho mais velho quer modernizar e pegar um empréstimo, mas o imóvel que seria garantia está no nome da mãe, que tem receio. Dificulta a sucessão. Como passar o bastão de um patrimônio que não está organizado e centralizado, mas sim pulverizado em nome de várias pessoas? E, por fim, gera ineficiência tributária. Decisões são tomadas sem uma visão estratégica do impacto fiscal, resultando em pagamento de impostos que poderiam ser legalmente otimizados. O problema, portanto, é um tripé perigoso: risco jurídico, conflitos de governança e ineficiência financeira. A solução precisa atacar esses três pontos de forma integrada. E essa solução tem um nome: holding familiar. Então, o que é, na prática, uma holding familiar? Esqueça a imagem de algo reservado apenas para conglomerados bilionários. Pense nela como uma empresa cofre, ou uma empresa mãe, cuja principal função não é vender produtos ou prestar serviços, mas sim ser a proprietária dos ativos estratégicos da família. Esses ativos podem ser as ações da empresa operacional, imóveis, aplicações financeiras, entre outros. Ao invés de cada membro da família ser dono de um pedaço de cada bem, a família se torna sócia da holding, e é a holding que passa a ser a dona centralizada de todo esse patrimônio. Essa mudança estrutural, aparentemente simples, é a base para uma revolução na organização e proteção do seu legado. E ela se sustenta em 5 pilares estratégicos. O primeiro pilar é a própria constituição da holding para centralizar a participação societária e os ativos. O processo envolve a criação de um novo CNPJ, a Holding Silva, por exemplo. Em seguida, os bens e participações são transferidos para essa nova empresa. Isso é feito por meio de um processo técnico chamado integralização de capital social. Ou seja, o seu Antônio não integraliza capital com dinheiro, mas com o imóvel da fábrica. Os filhos integralizam com suas cotas da empresa operacional. No final, todos recebem cotas de participação na holding, que agora é a dona formal de tudo. O resultado imediato é a organização. O patrimônio, antes disperso, agora está consolidado sob uma única estrutura jurídica, com um balanço próprio e uma gestão centralizada. Acabou a confusão. O que é da operação fica na empresa operacional, e o que é patrimônio da família fica na holding. O segundo pilar, e talvez o mais transformador, é a implementação de uma governança corporativa formal.
A holding não é apenas um CNPJ, é uma mesa de negociação permanente e profissional para a família. Isso se materializa no acordo de sócios. Este documento é a constituição da família empresária. Nele, definimos as regras do jogo. Quem pode ser sócio? Um genro ou nora pode entrar na sociedade. Como um herdeiro que não trabalha na empresa será remunerado? Qual a política de distribuição de lucros? Quem tem direito de veto em decisões críticas? Como se resolve um impasse? O acordo de sócios antecipa os conflitos e cria os mecanismos para resolvê-los, evitando que disputas familiares paralisem o negócio. Além disso, podemos criar um conselho de família, um fórum para discutir os rumos estratégicos do patrimônio, separado das reuniões sobre a operação do dia a dia. Isso profissionaliza a tomada de decisão e prepara a próxima geração para assumir responsabilidades. O terceiro pilar é a segregação patrimonial e a efetiva proteção de ativos. Com a holding constituída, criamos uma separação clara de riscos. Pense assim, a empresa operacional está no campo de batalha do mercado. Ela enfrenta riscos trabalhistas, fiscais, com fornecedores, com clientes. É natural. A holding, por sua vez, funciona como a fortaleza na retaguarda. Nela estão os ativos estratégicos, como os imóveis. Se a empresa operacional enfrentar uma grave crise financeira, os credores atacarão o patrimônio dela. Como os imóveis não pertencem mais à empresa operacional nem aos sócios pessoas físicas, mas sim à holding, eles ficam protegidos. Atenção! Isso não é uma blindagem mágica ou ilegal. É organização patrimonial. Se a holding for usada de forma fraudulenta, a lei permitirá o seu alcance. Por isso a importância da base legal que citamos, como os princípios da Lei das Sociedades Anônimas, que orientam a governança em estruturas de controle de grupos, e as diretrizes de compliance, que garantem que tudo seja feito com transparência e propósito legítimo. O quarto pilar é o planejamento tributário e sucessório. Uma holding bem estruturada pode gerar eficiência fiscal significativa, sempre dentro da lei. Por exemplo, a distribuição de lucros da empresa operacional para a holding sócia pode ter um tratamento tributário mais favorável do que a distribuição direta para as pessoas físicas, dependendo do regime de tributação. Além disso, a gestão de aluguéis de imóveis através de uma pessoa jurídica pode ser mais eficiente do que na pessoa física. No campo sucessório, a vantagem é imensa. Em uma sucessão tradicional, a morte do fundador iniciaria um processo de inventário caro, demorado e doloroso para partilhar cada um dos bens individualmente. Com a holding, o que se transmite aos herdeiros não são os imóveis ou as máquinas, mas sim as cotas da própria holding. Essa transmissão pode ser planejada em vida, por meio de doações com reserva de usufruto, garantindo que o fundador mantenha o controle total enquanto viver, mas já adiantando a sucessão de forma organizada e com um custo tributário potencialmente menor. Isso evita disputas e garante a continuidade dos negócios sem interrupção. Finalmente, o quinto pilar, compliance e documentação. A holding não é uma estrutura que se cria e se esquece. Ela exige disciplina. É fundamental manter contabilidades separadas, realizar reuniões formais do conselho com registros em atas, ter contratos claros de mútuo quando houver transações financeiras entre as empresas do grupo, e documentar todas as decisões estratégicas. Essa formalidade não é burocracia. É a prova material de que não há confusão patrimonial. É o que solidifica as paredes da fortaleza que construímos, garantindo que ela seja respeitada por terceiros e pelo judiciário. A falta de disciplina e compliance é o que transforma uma solução genial em um problema ainda maior. Em resumo, a holding familiar não é apenas sobre proteger bens. É sobre construir um futuro. É a ferramenta central que permite ao empresário organizar o presente para garantir a perpetuidade do seu legado. Ela transforma um conjunto de ativos e pessoas em um sistema coeso, com regras claras e objetivos alinhados. Os benefícios são claros: proteção patrimonial contra os riscos do negócio, uma governança robusta que disciplina as relações familiares e empresariais, e um planejamento tributário e sucessório eficiente, que preserva o valor do patrimônio através das gerações. Contudo, é crucial entender que essa não é uma solução de prateleira. Cada família e cada empresa tem suas particularidades. A adoção dessa estrutura deve, obrigatoriamente, ser acompanhada por uma assessoria jurídica especializada, capaz de desenhar a arquitetura correta para a sua realidade, prevenindo erros que poderiam levar à própria desconsideração da personalidade jurídica da holding. Agora, quero propor uma reflexão. Desses três grandes benefícios, proteção patrimonial, organização da governança e planejamento da sucessão, qual deles representa a dor mais latente no seu negócio familiar hoje? Deixe sua perspectiva nos comentários. Promover esse debate é fundamental para o aprendizado coletivo.
Se esta análise estratégica e aprofundada foi útil para você, considere inscrever-se no nosso canal. A cada vídeo, nosso compromisso é trazer mais clareza e segurança para as suas decisões empresariais. É importante ressaltar que este vídeo possui um caráter estritamente informativo e não substitui uma consulta jurídica formal, pois cada caso demanda uma análise específica e detalhada. Para empresários que buscam uma análise aprofundada de sua estrutura societária e patrimonial, as informações de contato do nosso escritório estão na descrição deste vídeo. Lembre-se, o planejamento preventivo é o investimento mais inteligente que você pode fazer pelo seu legado. Muito obrigado pela sua audiência. Sou o Dr. Lucas Lisboa Rodrigues, da LLR Advocacia, e nos vemos no próximo vídeo.